Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi e nós estamos continuando com o Guia de Estudos Bíblicos, ouvindo a voz de Deus. Sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos no estudo 26, A Vida no Espírito. Mas antes de eu falar desse assunto, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos e ative o sininho para todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Seja com todos os nossos irmãos, Senhor. Ajude para que eles aprendam sobre o estudo de hoje, que vai falar a vida no Espírito. Nos dê sabedoria, Senhor. Repreenda todo mal. Seja com todos os nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular o que nós estudamos no episódio 25, que falou sobre educação cristã. A Bíblia oferece orientações sobre como podemos obter e possibilitar a verdadeira educação para nós e nossos filhos. A educação cristã e a redenção andam de mãos dadas, com o mesmo objetivo de restaurar o ser humano à imagem de Deus. Por isso, devemos descartar os ensinos materialistas, humanistas e liberais que nos são oferecidos. Eles nos afastam de Deus, que é o centro e a razão de tudo. Nenhum modelo de educação que esteja centralizado nele e em sua palavra deve ser adotado. Foi o que nós aprendemos no estudo 25, que falou sobre educação cristã. E hoje nós vamos falar a vida no Espírito, que é o estudo 26. Hoje é o penúltimo episódio, que vai falar sobre a vida no Espírito. Devemos ser batizados todos os dias com o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos torna frutífera a nossa vida. Está em Gálatas capítulo 5, verso 22. Quem é cheio do Espírito também é fiel e missionário. O Espírito Santo é o agente divino para nossa salvação hoje. O Espírito Santo é uma das pessoas da divindade. Está em Mateus capítulo 28, verso 19. Ele nos convence do pecado e nos guia na verdade. Amém. Somente através do Espírito Santo, o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, nossa religião jamais será uma experiência viva. Vamos lá na primeira questão. Que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua ascensão para o céu? Vamos lá em João 14, verso 16 e vamos ler em Lucas capítulo 24, verso 49, para nós completarmos a frase. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está em João capítulo 14, verso 16. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Está em Lucas 24, verso 49. Então, que promessa Jesus fez aos discípulos antes de sua subida para os céus? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na segunda questão. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Vamos marcar verdadeiro ou falso? A resposta está em Atos capítulo 1, verso 4, em Atos capítulo 12, verso 14. Na verdade, é Atos capítulo 1, verso 12 a 14, ok, gente? Vamos lá ler os versos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Está em Atos, capítulo 1, verso 4. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filhos de Tiago. Todos perseveraram unânimes em oração, com mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Está em Atos capítulo 1, verso 12 e a 14. Então, o que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Eles testemunharam, verdadeiro. Oraram e esperaram, verdadeiro. Se separaram, falso. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo foi que eles testemunharam e oraram e esperaram pelo Espírito Santo.
Vamos lá na terceira questão. Quando se cumpriu a promessa de Jesus? A resposta está em Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está em Atos capítulo 2, de 1 a 4. Então, quando se cumpriu a promessa de Jesus, foi no dia de Pentecostes. Vamos lá na quarta questão. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? A resposta está em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, e em Mateus capítulo 28, verso 19. Cadê aqui? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está em Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, verso 19. Então, como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, ente divino, verdadeiro, é uma força impessoal, falso, não existe, falso. O que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como ente divino foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na quinta questão. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Nós vamos marcar verdadeiro ou falso, mas vamos ver a resposta em João 14, verso 26, e em João 16, verso 8 a 13, e também vamos ver em 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Para nós respondemos a pergunta: quais mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João 14, verso 26. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado. Porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado quando vier. Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Está em João capítulo 16, de 8 a 13. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Está em 1 Samuel capítulo 10, verso 6. Então, quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? Ensinar algumas coisas? Falso. Convencer do pecado, da justiça e do juízo? Verdadeiro. Guiar em toda a verdade? Verdadeiro. Mudar a natureza humana? Verdadeiro. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na sexta questão. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo? A resposta está em João capítulo 3, verso 5 e em Mateus capítulo 3, verso 16. Para nós completarmos a frase e respondermos a pergunta. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João capítulo 3, verso 5. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Está em Mateus capítulo 3, verso 16. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando é que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando é batizada nas águas. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Jesus foi batizado nas águas. Ele foi batizado emergido. Foi mergulhado nas águas por João. Vamos lá na sétima questão. Anota uma frase aqui. A Bíblia associa o batismo do Espírito Santo ao batismo nas águas, mas essa deve ser uma experiência renovada diariamente da vida daqueles que se entregaram a Deus e que foram batizados. Vamos lá na sétima questão.
como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? A resposta está em Atos capítulo 5, verso 32 e em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, para nós marcarmos verdadeiro ou falso, para nós respondermos a sétima questão. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Está em Atos capítulo 5, verso 32. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longevidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Então, como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Amar a Deus, obedecer aos seus mandamentos e a sua palavra, que está em João capítulo 14, verso 15. Sua vida verdadeiro, sua vida apresenta o fruto ou as virtudes do Espírito verdadeiro. Falar em outras línguas estranhas, falso. É assim que a gente sabe que o crente possui o Espírito Santo, que é amar a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus e a sua palavra, que é a Bíblia. E a vida apresenta no fruto e as atitudes do Espírito, que é um dos modos que a gente sabe se o cristão tem o Espírito Santo ou não. Vamos lá na oitava questão. O que nós devemos pedir a Jesus hoje? A resposta está em Lucas capítulo 11, verso 13. Para nós botarmos verdadeiro ou falso. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo daqueles que lhe o pedirem. Está em Lucas capítulo 11, verso 13. Então, o que nós devemos pedir a Jesus? O Espírito Santo verdadeiro, a alegria verdadeiro, nada falso. O que nós devemos pedir a Jesus hoje é estarmos com alegria e pedirmos a Jesus o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus, na vida de um cristão. Essas experiências estão associadas a 3 atividades diárias: o estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho aos que ainda não conhecem a Jesus. Vamos recapitular o que nós aprendemos no estudo de hoje. Jesus prometeu que nos daria outro Consolador. Após a ascensão ao céu, os discípulos oraram, confessaram os pecados e esperaram o cumprimento da promessa no dia de Pentecostes. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como um ente divino. Sua função é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele também muda a natureza humana. Quem possui o Espírito Santo obedece a Deus e aos seus mandamentos. Foi o que nós estudamos no estudo de hoje. Mas antes de a gente encerrar, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a gente aprendeu sobre o Espírito Santo que o Senhor deu para nós. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros e fazer somente a Tua vontade. Repreenda todo o mal, Senhor. Seja com nossos irmãos que assistiram esse vídeo e que eles estejam com o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Deus. Esteja com todos eles, Senhor. Repreenda todo o mal na vida deles e na minha. Seja com todos os nossos irmãos, seja comigo. Repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer nosso compromisso de fé. Você vai dedicar seu tempo, todos os dias, ao estudo da Bíblia e à oração, para que seja batizado diariamente com o Espírito Santo. Dessa forma, você espera ser poderoso em palavras e ações, bem como no testemunho de sua vida, de fé, aos seus semelhantes. Se você quer, que Deus te abençoe e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Mas antes de eu encerrar, deixa eu dar um spoiler do próximo episódio, o último episódio, que vai ser o estudo 27, o Ministério para Todos, que vai ser o tema que vem. Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem o seu primeiro impulso ou desejo de salvar alguém. É o que nós vamos aprender no estudo 27, que vai falar sobre o Ministério para Todos. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e que Jesus abençoe todos vocês. Tchau e fui!